A próxima pergunta seria: como os Estados Unidos adquiriram o Havaí como país? Resolução conjunta de anexação. Foi exatamente isso que Saddam Hussein fez. Proclamou que a anexação ocorreu por uma lei interna. E foi quando percebi que o Havaí está ocupado. Então, tive que considerar como abordar a situação puramente como um oficial do exército. Bem, primeiro tive que me aposentar. Descobri que estava no exército errado. Através da minha investigação e coleta de informações sobre o que chamamos no exército de processo de estimativa de comando, elaborei um plano estratégico para abordar essa questão. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Sou Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com alguém cujo trabalho admiro há muito tempo. Estou com o Dr. Keanu Tsai, um cientista político e professor sênior na Universidade do Havaí, Windward Community College. O Dr. Tsai recebeu seus diplomas de doutorado e mestrado em ciência política, com especialização em relações internacionais e direito, pela Universidade do Havaí. Ele tem sido um defensor fervoroso da independência havaiana, ou mais precisamente, do reconhecimento da existência contínua do Reino do Havaí e da ocupação pelos Estados Unidos da América, que já dura quase 130 anos. É sobre isso que queremos discutir hoje. Então, Dr. Tsai, bem-vindo. This is what we want to discuss today, so Dr. Tsai, welcome. Aloha, obrigado por me convidar. Vamos lá. Well, thank you very much for taking the time. I've known about your work for Bem, a while. muito obrigado por dedicar seu tempo. Eu conheço seu trabalho há algum tempo, mas nunca tive a chance de realmente falar com você ou com alguém do seu grupo. Podemos começar com o que é esse grupo? Quem são as pessoas que trabalham com você para basicamente mudar a narrativa sobre o que o Havaí é atualmente? Basically change the narrative about what Hawaii currently is. Sure. Claro. Bem, há uma organização na Universidade do Havaí chamada Sociedade Havaiana de Direito e Política, e eles publicam o Jornal Havaiano de Direito e Política. Então, desse ponto de vista, meus colegas realmente incentivam estudos multidisciplinares sobre a história do Havaí, história precisa, teoria apropriada, metodologia e, mais importante, terminologia que aborda o Reino do Havaí como um Estado, um sujeito de direito internacional, mas também as funções internas do país, o Reino do Havaí, reforma governamental, reforma agrária, neutralidade, tomada de decisões, esse tipo de coisa. Agora também faço parte do Conselho de Regência, que é um governo que representa o Reino do Havaí. E este Conselho de Regência foi estabelecido em 1997 sob a doutrina da necessidade e a lei constitucional havaiana. Foi formado de maneira semelhante a como a Bélgica estabeleceu seu Conselho de Regência depois que o rei Leopoldo foi capturado durante a Segunda Guerra Mundial, quando fugiram para Londres. Um Conselho de Regência, segundo a Constituição deles, prevê que os ministros podem servir na ausência de um monarca. No Reino do Havaí, também temos uma disposição semelhante em nossa Constituição de que os 4 ministros, Ministro das Relações Exteriores, Ministro das Finanças, Ministro do Interior e o Procurador-Geral, poderiam servir como regência durante a ausência de um monarca. A última monarca a estar lá foi a rainha Liliuokalani, que foi ilegalmente deposta pelo exército dos Estados Unidos. Então eu meio que uso 2 chapéus, certo? Um, sou acadêmico, e o outro chapéu também sou um funcionário do governo, onde atuo como presidente do Conselho de Regência e também ministro do Interior ad interim, porque há alguns anos o ministro das Relações Exteriores faleceu. Assim, o Conselho de Regência representou o Reino do Havaí no Tribunal Permanente de Arbitragem nos Países Baixos. E é aí que você pode dizer que colocamos nosso pé de volta nesse domínio dos assuntos internacionais desde 1893. Because in 1893,
Porque em 1893 houve um golpe contra a rainha e o Reino do Havaí foi transformado na República do Havaí sob a administração do Sr. Dolly, certo? O Dolly do abacaxi, na verdade, aquele Dolly. E então, apenas 6, 7 anos depois, foi completamente incorporado aos Estados Unidos, certo? Por algum acordo. Mas sua alegação é que, como aquele foi um golpe ilegal, e esse golpe foi patrocinado e basicamente providenciado pelos Estados Unidos da América, tudo o que se segue depois é, na verdade, lei nulo. Portanto, o Reino do Havaí nunca deixou de existir. É esse o caso? Is that the case? So let me narrow that narrative. That narrative, yes. So that narrative that you've shared. Então, essa narrativa que você compartilhou é a narrativa comum que está por aí, certo? Antes de nos envolvermos em revisar ou corrigir essa narrativa. Então, o que aconteceu em 1893 não foi um golpe de Estado, mas sim um golpe de mão, certo? Foi uma invasão estrangeira que derrubou o governo do Reino do Havaí. Não foi uma revolta interna de insurgentes que tiveram sucesso em uma revolução, certo? Então, deixe-me compartilhar a história do Havaí para explicar esse período muito importante de 1893, porque é muito crucial. Então, o Reino do Havaí, a bandeira havaiana hoje, certo? Se as pessoas a virem o estado do Havaí, a bandeira, na verdade, tem uma Union Jack no canto superior esquerdo no cantão, certo? Union Jack in the top left corner in the canton, right? Now people didn't know why the Union Jack was. Agora, as pessoas não sabiam por que a Union Jack estava lá. Bem, na verdade, em 94, o rei Kamehameha Piansti, rei do Reino das Ilhas Havaianas, juntou-se ao Império Britânico sob o reinado do rei George III. E como um protetorado, não uma colônia, mas como um protetorado, ele manteve a governança havaiana. Não foi enviado um governador-geral para a ilha do Havaí para representar a Grã-Bretanha, certo? Então, isso é uma forma do que era entendido naquela época como um protetorado britânico. Em 28 de novembro de 1843, a Grã-Bretanha e a França reconheceram conjuntamente o Reino Havaiano como um Estado independente. Assim, passamos de um protetorado britânico para um Estado independente, igual à Grã-Bretanha. Agora, ao longo do século XIX, o Reino do Havaí estava envolvido em reformas agrárias e governamentais, porque se tornou uma monarquia constitucional em 1840. Era um país muito progressista, muito progressista. Assistência médica universal, educação obrigatória, os nativos podiam obter terras, certo? Não havia problema, certo? Agora, o que acaba acontecendo, no entanto, é que uma parte da economia do Havaí era a indústria do açúcar, certo? Plantação de açúcar. Então, a indústria de plantação de açúcar não era uma economia imposta. Ela era, na verdade, regulamentada pela legislatura havaiana, onde trabalhadores eram trazidos do Japão e de Portugal, e eles trabalhavam nessas plantações, certo? Agora, em 1875, o Reino do Havaí entrou um tratado de reciprocidade, um tratado comercial com os Estados Unidos, onde certos produtos do Reino do Havaí entrariam no mercado americano sem tarifas, e certos produtos dos Estados Unidos entrariam no Reino do Havaí sem tarifas. Um produto específico que entrou no mercado americano sem tarifas do Havaí, o Reino do Havaí, foi o açúcar. Naquela época, em 1875, quando o tratado entrou em vigor, a Guerra Civil já havia sido concluída. Então, durante a reconstrução, custava muito mais produzir açúcar nos Estados Unidos do que no Havaí. Assim, quando o açúcar havaiano estava entrando no mercado americano, todo mundo comprava açúcar havaiano, e os cofres estavam sendo preenchidos por esses proprietários de plantações, certo? Agora, quando se buscou a continuidade do tratado, os Estados Unidos queriam uma cláusula específica para adicionar mais 7 anos ao tratado, quando ele terminasse. E isso seria para o acesso exclusivo dos Estados Unidos a Pearl Harbor. Acesso exclusivo. Bem, houve um golpe que ocorreu em 1887. Não um golpe bem-sucedido, mas um golpe que basicamente tomou o poder do monarca, o rei Kalakaua, naquela época.
porque Kalakaua, como monarca executivo e o legislativo, não queria essa cláusula de acesso exclusivo a Pearl Harbor pelos Estados Unidos. Eles tomaram o controle de Kalakaua e mudaram sua autoridade ao mudar ou impor o que poderia ser chamado de Constituição, mas não era uma Constituição. Era um documento revolucionário. E isso foi capaz de fazer o gabinete anular o rei Kalakaua. Então eles naturalmente aprovaram aquele tratado suplementar ao Tratado Comercial em 1887, e esse tratado duraria até 1894. Certo, agora o que acaba acontecendo é que os insurgentes estão perdendo o controle. Eles não são uma revolução bem-sucedida. Ainda há conflitos internos entre o governo legítimo e esses insurgentes que fingem ser um governo. Ficou tão ruim que esses insurgentes chamaram o embaixador dos Estados Unidos designado para o Reino do Havaí, John Stevens, para que os fuzileiros navais dos Estados Unidos desembarcassem para protegê-los, porque agora vão se declarar um governo temporário ou governo provisório. Mas eles não podem fazer isso sem a proteção militar dos Estados Unidos. Então, em 16 de janeiro de 1893, os fuzileiros navais dos Estados Unidos invadiram Honolulu e montaram acampamento bem em frente ao palácio e ao prédio do governo. E essa posição que foi estabelecida para eles, que foi definida por eles, era para fornecer proteção a esses insurgentes quando eles se declarassem um governo provisório, certo? Nos degraus do prédio do governo do outro lado da rua do palácio. Então a rainha foi informada de que se ela permitisse que o chefe de polícia e as forças armadas do Reino do Havaí prendessem esses insurgentes por traição, eles se deparariam com os fuzileiros navais dos Estados Unidos e poderia haver um banho de sangue, certo? Assim a rainha se rendeu condicionalmente aos Estados Unidos, não aos insurgentes, e pediu ao presidente dos Estados Unidos que investigasse as ações tomadas pelo diplomata dos Estados Unidos e pelo comandante naval, almirante Scarrett, que desembarcou as tropas dos Estados Unidos, 160 no total, fuzileiros navais. Em março, o presidente Cleveland assumiu o cargo e recebeu a rendição da rainha, iniciando imediatamente uma investigação presidencial. Ele enviou um comissário especial ao Reino do Havaí para investigar. Este investigador foi o comissário especial James Blount. James Blount começou sua investigação em 1º de abril de 1893 e enviava relatórios periódicos ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, ao secretário de Estado Walter Gresham. Em seus relatórios, ele reuniu informações. Em 18 de outubro, o secretário de Estado Gresham notificou o presidente de que os Estados Unidos estavam errados, que éramos diretamente responsáveis pela derrubada do governo havaiano e que as tropas dos Estados Unidos estavam envolvidas e que foi por atos de guerra, certo? Termos muito específicos, atos de guerra. E então, em 18 de dezembro, o presidente Cleveland, antes de dar sua mensagem ao Congresso sobre suas descobertas e conclusões, já havia começado a negociar através de seu novo embaixador designado para o Reino do Havaí, para negociar com a rainha Liliuokalani pela restauração, certo? Porque tudo que foi mudado em 1893 foi a rainha, seu gabinete e o chefe de polícia. Todos os outros permaneceram em suas posições e juraram lealdade ao novo regime, que estava sendo protegido pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Então, o aparato governamental permaneceu o mesmo, exceto pela liderança, certo? E isso foi em virtude não de um golpe de Estado, mas de uma invasão estrangeira. Agora, o presidente Cleveland, então, em 18 de dezembro, entregou sua mensagem ao Congresso. E ele afirmou que a invasão de Honolulu pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos foi um ato de guerra. Agora, como um estudioso do direito, quando você ouve o termo ato de guerra sendo declarado por um chefe de Estado, isso significa que transformou o estado de coisas de um estado de paz para um estado de guerra, onde o direito humanitário internacional entra em ação. Ele também concluiu e disse ao Congresso que, por um ato de guerra, o governo de um povo amigável e confiante havia sido derrubado
e que ele estava no processo de restaurar esse governo. Certo. Então a rainha acabou fazendo um acordo com o presidente Cleveland, e a condição era que, quando ela fosse restaurada, concederia anistia total aos insurgentes, porque esses insurgentes não eram apenas súditos havaianos. Eles também incluíam britânicos, franceses e alemães, certo? Então era um assunto internacional, porque se ela fosse restaurada, eles seriam processados e levados a julgamento. E pelos relatórios de James Blount, eles seriam considerados culpados e executados. Por isso o presidente Cleveland fez disso uma condição. Depois que ela fosse restaurada pelo presidente, a rainha disse: "Eu concederei anistia." Bem, disputas políticas estavam ocorrendo em Washington, D.C., no Congresso, porque os anexionistas no Congresso queriam Pearl Harbor, porque era isso que eles queriam desde o início, Pearl Harbor, para construir uma base militar. E o acordo feito por tratado em 1887 não era por uma instalação militar, mas por uma estação de reparo ou abastecimento de carvão. Era só isso. Então eles conseguiram impedir o presidente Cleveland de restaurar a rainha, o que ele não cumpriu, o acordo feito entre a rainha e ele, por meio do que é chamado de acordo executivo, por troca de notas. E então o presidente Cleveland é eventualmente sucedido pelo presidente William McKinley. Nessa época, aqueles indivíduos que se autodenominavam o governo provisório, o que também esqueci de mencionar, o presidente Cleveland também notificou o Congresso de que o governo provisório deve sua existência a uma invasão armada pelos Estados Unidos, identificando claramente seu status não como um governo. Não, ele disse que eles não eram nem de facto nem de jure, certo? Então, em 1894, esses insurgentes mudaram seu nome para a República do Havaí e ainda estão mantendo o controle do Havaí, tentando controlá-lo, contratando mercenários vindos de São Francisco. Estes são americanos, apenas para manter a posição até que um novo presidente assuma. E então, o presidente McKinley assumiu o cargo. Houve uma tentativa de adquirir o Havaí por meio de um tratado com a República do Havaí, mas devido ao ativismo político da liderança havaiana e da rainha Liliuokalani, que estava em Washington, D.C. naquela época, o Senado dos Estados Unidos não teve votos suficientes para aprovar ou ratificar essa segunda tentativa de adquirir o Havaí por um tratado. Em março de 1898, o tratado estava morto. Mas o Havaí ainda estava ocupado pelos insurgentes, que eram marionetes dos Estados Unidos. Em abril, a Guerra Hispano-Americana estourou, e isso renovou os esforços ou pensamentos de simplesmente anexar o Havaí. Assim, em 7 de julho de 1898, o presidente McKinley assinou uma resolução conjunta de anexação, alegando ter anexado um país estrangeiro ao aprovar uma lei interna, certo? E os debates no plenário do Senado e da Câmara deixaram claro que você não pode anexar um país estrangeiro aprovando uma lei interna. Isso tem que ser feito por meio de um tratado. Então a resposta foi: não importa. Estamos em guerra. Vamos lidar com isso depois. Então, o presidente McKinley utilizou essa resolução conjunta para basicamente declarar que o Havaí estava agora anexado. Agora, o que é importante é que a anexação não é um processo. A anexação é um resultado, certo? A cessão é um processo por meio de um tratado onde o resultado seria um território que foi anexado após ter sido cedido. Aqui estamos, bem no final, eles aprovam uma lei dizendo que o Havaí está anexado, mas não houve processo. Não há tratado. E os membros do Congresso sabiam muito bem que isso é ilegal, não apenas sob a lei internacional, mas também sob a lei americana, porque as leis dos Estados Unidos não têm força e efeito além das fronteiras dos Estados Unidos. Casos da Suprema Corte dos Estados Unidos afirmam isso claramente. Mas mesmo assim, o que eles queriam era o Havaí por causa de Pearl Harbor. Esse foi um ponto decisivo. Então, isso levou o Congresso dos Estados Unidos a mudar o nome do governo do Reino do Havaí, que foi sequestrado por esses insurgentes, para o que seria chamado de Território do Havaí em 1900. E então,
Em 1959, o Congresso dos Estados Unidos mudou o nome do território do Havaí para o Estado do Havaí. Of the territory of Hawaii to the state of Hawaii. And here we are today, no treaty. E aqui estamos hoje, sem tratado, mas com leis internas aprovadas pelos Estados Unidos sendo impostas em um país estrangeiro. Na verdade, isso é um crime de guerra. Isso é usurpação de soberania durante a ocupação militar. Os Estados Unidos reconheceram isso como um crime de guerra desde a Primeira Guerra Mundial, quando acusaram a Áustria, Bulgária e a Alemanha de usurpação de soberania ao imporem suas leis dentro do território do Reino da Sérvia. Então, quando você começa a olhar para isso a partir do quadro do direito internacional, as coisas começam a fazer sentido. Uma regra particular do direito internacional é que ele distingue entre o governo do Estado e o próprio Estado, porque o Estado é um sujeito do direito internacional. Um governo é um sujeito de direito interno, seja constitucional ou de outra forma, certo? E há uma regra de que quando você derruba militarmente o governo, isso não transfere a soberania para o ocupante. Isso apenas permite que o ocupante exerça temporariamente o controle dessa soberania, administrando as leis do Estado ocupado, até que haja um tratado de paz que ou transfira ou ceda o país ao conquistador, ou encerre a ocupação. Então isso resume bem a narrativa que agora é precisa que estamos ensinando na Universidade do Havaí. The narrative that is now accurate that we are teaching at the University of Hawaii. Thank you very much for that history lesson and that correction. Muito obrigado por essa aula de história e por corrigir a forma como eu entendi a situação. Lembro-me do artigo que você publicou ou colocou na internet há alguns anos. Uma das observações que você fez lá é sobre como o caso do Havaí é semelhante ao da Crimeia, ou como a Rússia tem lidado com a Crimeia, se me lembro corretamente. O que estamos vendo no momento é exatamente isso. Essa discussão global sobre anexação, ocupação e quais leis se aplicam onde na Europa. Os europeus e os americanos estão dizendo que é ultrajante e inaceitável que a Rússia esteja anexando a Crimeia e tentando anexar várias regiões na Ucrânia. Ao mesmo tempo, vemos os mesmos governos completamente satisfeitos com Israel ocupando todos esses territórios da Palestina. Ao mesmo tempo, temos o Tribunal Internacional de Justiça, que decidiu que, embora Israel esteja ocupando este território palestino desde 1967, isso não o torna legal. Israel tem que desocupar esses territórios. Você mesmo levou um caso em 1997 ao Tribunal Permanente de Arbitragem, que na verdade está no mesmo prédio que o Tribunal Internacional de Justiça, mas é um tribunal separado. Você também está tentando usar o direito internacional e muitas vezes encontrei o argumento de pessoas que dizem que o direito internacional não importa. É o poder que importa. As pessoas com armas são as que realmente dão as ordens. Você pode reagir a isso? Quais são seus pensamentos sobre o que está acontecendo e os poderes do direito internacional para retificar essas situações? Claro. Então deixe-me voltar um pouco para colocar isso em contexto, para que você e seu público possam entender como abordar nossa situação particular. O que é importante saber é que nenhuma situação em todo o mundo que lida com relações internacionais é idêntica ou semelhante. Elas são muito únicas e distintas, muito geopolíticas, com sua própria história e suas próprias circunstâncias. Foi assim que desenvolvi a abordagem à luz da falta de compreensão das pessoas sobre o que é o direito internacional, especialmente aqui nas Ilhas Havaianas. Mas também o fato de que o direito internacional estabelece certos pontos. Tenho um histórico no Exército dos Estados Unidos. Me aposentei como capitão. Eu era oficial de artilharia de campo. E uma coisa que foi meu momento de revelação foi em 1990. Eu estava em Fort Sill, Oklahoma, passando pelo curso avançado de oficiais como capitão, quando a Primeira Guerra do Golfo estourou, certo? Então estávamos recebendo informações ao vivo da Guarda Republicana de Saddam Hussein, invadindo Kuwait, derrubando o governo e levando esse governo ao exílio em Riad.
Então estávamos recebendo informações ao vivo. E de acordo com os manuais de campo do Exército, sabíamos que o FM 2710 diz especificamente que a ocupação não transfere a soberania para o ocupante, mas o exercício temporário dessa soberania através de um governo militar para administrar as leis do Estado ocupado até que haja um tratado de paz. Então essas são as regulamentações do Exército que fazem parte do direito humanitário internacional, ou o que chamávamos naquela época, quando eu estava no Exército, de direito dos conflitos armados, certo? Então nosso trabalho era expulsar os iraquianos, sabe? E eu não estava no teatro de operações, mas estava nos Estados Unidos continentais, recebendo informações ao vivo através de treinamento de batalha, o que chamamos de curso avançado de oficiais. Então estávamos recebendo informações ao vivo. Alguns de nós estavam sendo enviados para a artilharia de campo. Mas quando voltei para casa, em 1992, 2 anos depois, minha avó me disse que eu precisava conhecer minha genealogia, certo? E a genealogia é muito importante na cultura havaiana. Então comecei a pesquisar minha genealogia e a encontrei. E isso naturalmente me levou a muitas áreas, mas mais importante, 1893, porque eu poderia, sabe, tipo, ok, o que aconteceu em 1893, quando meu bisavô tinha 13 anos? Onde ele estava? Onde eles moravam? Essa foi minha abordagem, apenas para entender quem eram meus bisavós, certo? E então, eu naturalmente comecei a me interessar pelo que aconteceu em 1893. E como um ex-oficial, como um oficial naquela época, eu queria obter informações reais, não ler artigos de jornal. E eu encontrei o relatório Blount, encontrei a mensagem de Cleveland ao Congresso, encontrei todos esses documentos do governo e comecei a perceber rapidamente, OMG, o que aconteceu com o Kuwait, com Saddam Hussein, foi exatamente o que aconteceu no Reino do Havaí com o presidente dos Estados Unidos naquela época, Benjamin Harrison, certo? Cujo embaixador ordenou o desembarque das tropas dos Estados Unidos. Esse foi um antecessor do presidente Cleveland. E foi aí que percebi que foi o governo que foi derrubado, não o país. Esse foi meu momento de revelação. A próxima pergunta seria, como os Estados Unidos adquiriram o Havaí como um país? Resolução conjunta de anexação. Foi exatamente isso que Saddam Hussein fez. Proclamou que a anexação ocorreu por uma lei interna. E foi quando percebi que o Havaí está ocupado. Então tive que considerar como abordar a situação puramente como um oficial do Exército. Bem, primeiro tive que me aposentar. Descobri que estava no Exército errado e já havia servido 10 anos. Não tinha animosidade, eu adorava estar nas Forças Armadas. Então, considero-me um mercenário. Mas o que eu precisava fazer era utilizar meu treinamento militar para encontrar uma maneira de lidar com essa batalha específica minha, certo? Não é uma batalha física. Através da minha investigação e coleta de informações sobre o que chamamos no Exército de processo de estimativa de comando, elaborei um plano estratégico para abordar essa questão, certo? Do Havaí estar ocupado, mas ninguém sabe disso. Então foi em 3 fases. A primeira fase é a verificação do Reino do Havaí como um Estado independente. É aqui que precisamos de algum organismo internacional para reconhecer ou verificar que, de fato, o Reino do Havaí continua a existir desde o século XIX. Portanto, não se trata de se tornar um novo Estado, como a Palestina está tentando se tornar um Estado universalmente reconhecido. Vamos começar com a premissa de que, no século XIX, o Havaí já era universalmente reconhecido como um Estado independente. Que organismo faria isso? Não tínhamos ideia naquela época. Uma vez que conseguirmos um organismo para verificar que o Reino do Havaí continua a existir, passamos para a fase 2, a exposição da condição de Estado do Havaí. A exposição da condição de Estado do Havaí significaria expor a condição de Estado do Havaí economicamente, politicamente e legalmente. A fase 2 é onde fica muito desconfortável, porque agora o que você pensava que sabia será destruído pela realidade do Estado havaiano e sua existência. A fase 2 naturalmente se moverá
para o que será chamado de conformidade. O período de conformidade onde o Estado do Havaí, sendo que eles estão no controle efetivo do território havaiano, não o governo federal, mas o Estado do Havaí, teria que se transformar em um governo militar sob a lei de ocupação para administrar as leis do Estado ocupado, neste caso o Reino do Havaí, até que haja um tratado de paz. Quando um tratado de paz entra em vigor, a fase 3 é a restauração ao status original antes da invasão. Então essas são as 3 fases dessa estratégia. E o que vamos fazer é aplicar ou alavancar a soberania do Estado havaiano através de lawfare, não guerra, lawfare. O general da Força Aérea dos Dalays, Dunlap, afirmou que lawfare é a utilização da lei para alcançar objetivos militares. Certo, vamos usar a lei para alcançar objetivos militares. A fase 1 foi concluída em 1999, quando o Tribunal Permanente de Arbitragem tomou uma disputa para a rescisão intitulada Lance Larson versus o Reino do Havaí. Lance Larson versus the Hawaiian Kingdom. And in this case, Lance Larson, e neste caso, Lance Larson, que foi condenado por um júri através de um julgamento injusto, porque isso não estava sob a lei do Reino do Havaí, mas sim sob as leis dos Estados Unidos. Isso é derivado de crimes de guerra. E ter um julgamento por um tribunal que não tem jurisdição é uma grave violação da Convenção de Genebra de 1949, a 4ª Convenção de Genebra, privando uma pessoa protegida de um julgamento justo e regular, certo? Então, porque ele foi condenado e preso, seu advogado, em seu nome, estava alegando que o Conselho de Regência era responsável por permitir que as leis americanas fossem impostas no Reino do Havaí, o que levou à prisão de seu cliente em virtude de um julgamento injusto. Então era um tipo de questão de responsabilidade civil. Portanto, somos os réus, neste caso. Não somos a parte que move a ação. Agora, de acordo com o artigo 47 da Convenção da Corte Permanente de Arbitragem, Solução Pacífica de Disputas Internacionais, o tratado que formou a Corte, o artigo 47 permite que estados não contratantes tenham acesso à Corte Permanente de Arbitragem para a resolução de disputas. Todos esses países que se tornaram estados contratantes, incluindo os Estados Unidos, Alemanha e Suíça, têm acesso automático às instalações para a resolução de disputas. Então eu sabia que, para passarmos da fase 1, a Corte Permanente de Arbitragem teria que reconhecer a existência contínua do Reino do Havaí. E este não foi um caso armado entre nós. Não, este foi um caso real de responsabilidade, certo? Então, quando o caso foi iniciado em 8 de novembro, um aviso de arbitragem foi apresentado pela advogada de Larson, Sra. Nina Parks. Em 8 de novembro, um aviso de arbitragem foi iniciado. O que a secretaria precisava fazer era, antes de tudo, determinar se isso é uma disputa internacional. E uma das partes tem que ser um Estado, certo? Para que seja uma disputa internacional. Uma vez que é um Estado, o próximo passo é verificar se é um Estado contratante ou um Estado não contratante. Então isso se refere à legitimidade das partes, certo? Antes que a questão da jurisdição sobre o assunto seja apresentada a um tribunal que será formado. Neste caso, será um tribunal ad hoc. Recebi uma ligação do secretário-geral Van den Hout. Ele é um cidadão holandês. E ele me notificou e disse que o secretariado não consegue encontrar evidências de que o Reino do Havaí deixou de existir. Certo? Porque, segundo o direito internacional, há uma presunção de continuidade a menos que haja evidências refutáveis em contrário. Isso eu entendi. E então ele afirmou que reconhece que o tratado havaiano-holandês não foi encerrado. E essas foram suas palavras para mim. Ele disse que, para manter a integridade deste caso, porque eles estão pisando em ovos em Haia, recomendou fortemente que o governo havaiano, com o consentimento do advogado de Lance Larson, fornecesse um convite formal aos Estados Unidos para participar da arbitragem, pois eles iriam formar o tribunal ad hoc. Esta era a fase jurisdicional institucional, certo? Então isso foi em fevereiro de 2000.
Em abril, a Sir Parks, a advogada de Lance Larson, e eu viajamos para Washington, D.C., e tivemos uma reunião por teleconferência com John Crook, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que foi designado para o nosso caso. Crook from the U.S. State Department, and he was assigned our case. And I explained to him that. E eu expliquei a ele que estou com o Conselho de Regência representando o Reino do Havaí e temos uma disputa no Tribunal Permanente de Arbitragem. A primeira coisa que ele disse foi: "E o Tribunal Permanente de Arbitragem aceitou este caso?" Eu sorri e disse sim. Na verdade, houve um secretário-geral Vandenhout que recomendou que lhe enviássemos um convite formal para participar da arbitragem. Basicamente para explicar como você pode impor a lei americana dentro do território havaiano sem o seu consentimento. Então, basicamente, reduzi nossa conversa a um documento escrito e enviei para ele, afirmando que isso é o que abordamos com o convite formal. Também enviei uma cópia para o Tribunal Permanente de Arbitragem. E 2 semanas depois, 3 semanas depois, recebo uma ligação da vice-secretária-geral. Ela me diz que seu nome é Phyllis Hamilton. Ela diz que a Embaixada dos Estados Unidos respondeu ao convite e que eles respeitosamente recusaram participar da arbitragem, mas pediram permissão ao governo havaiano e ao advogado de Lance Larson para ter acesso a todos os registros e alegações do caso. E nós dissemos, absolutamente. Então firmamos um acordo com eles para acesso. O tribunal foi então formado em 7 de junho de 2000. As alegações foram apresentadas e uma audiência oral foi realizada no Tribunal Permanente de Arbitragem nos dias 7, 8 e 11 de dezembro, quinta, sexta e segunda-feira. Foi aí que decidimos iniciar a fase 2 da exposição da condição de Estado do Havaí. E se você tiver a chance de assistir ao documentário da audiência, começará a ver nossa abordagem para garantir que estamos registrando a condição de Estado do Havaí e a expondo. Agora, eventualmente, Lance Larson não conseguiu manter um processo contra o Conselho de Regência, porque ele se deparou com o que é chamado de regra do terceiro indispensável, onde não éramos diretamente responsáveis por violar seus direitos. Mas ele alegava que éramos responsáveis pela violação de seus direitos por outra pessoa, que seria os Estados Unidos, o julgamento injusto e sua prisão. Então, sem a participação dos Estados Unidos nos procedimentos, Lance Larson não pôde prosseguir contra o Conselho de Regência. E foi quando surgiu uma decisão arbitral. Naquela época, antes de sair a decisão arbitral no último dia da audiência em 11 de dezembro de 2000, recebemos uma ligação do Dr. Bill Zagara, o embaixador de Ruanda designado para a Bélgica. Na sexta-feira anterior, 8 de dezembro, houve uma audiência sobre Congo versus Bélgica. Era sobre um mandado de prisão para o ministro das Relações Exteriores do Congo por genocídio. A Bélgica estava tentando argumentar que há uma exceção em suas leis em relação ao mandado de prisão, que é limitada apenas ao seu território. Eles estavam argumentando que a exceção era para violações de direitos humanos e genocídio. Então estávamos realmente na audiência. Os árbitros em nosso caso eram muito conhecidos. O professor James Crawford era o árbitro-presidente e o professor Christopher Greenwood, da London School of Economics and Political Science, um mestre em Direito de Upstate. E então também Gavin Griffith, Dr. Gavin Griffith, ex-Solicitor-General da Austrália. Então, na sexta-feira, pediram que fizéssemos um recesso para que pudéssemos atravessar o corredor e ouvir o veredicto, o julgamento do CIJ. E foi lá que o embaixador de Ruanda estava presente, porque ele era um sobrevivente Tutsi. Ele descobriu sobre a presença do Havaí no Palácio da Paz. Ele foi aos registros do Tribunal Permanente de Arbitragem, investigou e conseguiu acessar todos os registros, porque tornamos possível não apenas para os Estados Unidos terem acesso a todos os registros e alegações, mas também para qualquer país. Quando ele nos ligou na noite de segunda-feira, após a última audiência, disse que tinha informações importantes para nos transmitir, se pudéssemos encontrá-lo em Bruxelas, Bélgica.
to convey to us if we can meet him in Brussels, Belgium. So we did. We caught the train. Myself and the council. Então nós fizemos, pegamos o trem, eu e a agência consular, fazíamos parte da equipe jurídica, e lá tivemos essa reunião privada com o Dr. Bill Zagara em um café que foi fechado apenas para nós, certo? E ele diz que seu governo em Kigali tem revisado todos os argumentos e registros, e está claro que o Havaí está ocupado, e isso não pode ser tolerado. Ruanda, com o consentimento da regência consular, está preparada para relatar à Assembleia Geral das Nações Unidas para nos colocar na agenda sobre a ocupação do Havaí. Pedi para ser dispensado, eu e minha equipe jurídica, para falar, porque essa era uma decisão muito importante que tínhamos que tomar. Estamos nos movendo de uma montanha para outra, mas nosso povo em casa não tem ideia do que está acontecendo, certo? Então foi entendido que isso era prematuro. Então sentei-me novamente em frente ao embaixador e transmiti a ele nossa sincera gratidão. Mas não podemos aceitar esta oferta neste momento, porque nosso povo em casa foi submetido à desnacionalização. Sua consciência nacional foi apagada desde que os Estados Unidos assumiram através da americanização, e somos levados a acreditar em uma narrativa que não é verdadeira. Precisamos voltar para casa e resolver isso. Então ele nos agradeceu. Terminamos nossa reunião e voltamos para a Raia. Em uma reunião que tivemos na Holanda, foi decidido que, como eu já tinha um diploma de bacharel pela Universidade do Havaí, eu voltaria para a universidade, entraria no programa de pós-graduação em ciência política, obteria meu mestrado e meu doutorado com especialização em relações internacionais e direito, e começaria a expor a existência do Univert como deveria ser sob o direito internacional. E foi isso que levou ao estabelecimento da Sociedade Havaiana de Direito e Política, e depois ao Jornal Havaiano de Direito e Política, múltiplas teses de mestrado, doutorados, artigos maiores, e apenas uma abundância de informações que se tornaram internacionais. Na verdade, Dennis Riches, um colega nosso em comum, fez uma reportagem sobre isso, sobre o Conselho de Regência e o governo em exercício, abordando as questões no nível internacional. Então é aí que estamos agora. Então o que nos levou aonde estamos agora é que, em 2019, através da exposição, ao argumentar casos no tribunal, ao mostrar evidências, o reino ainda existe e os tribunais do estado do Havaí não existem. E se você prosseguir, é um julgamento injusto, que é um crime de guerra. Estava sendo exposto enquanto crimes de guerra eram cometidos com impunidade. E se as vítimas percebem ou não que são vítimas, bem, elas são vítimas, certo? E a razão pela qual não perceberam que são vítimas é por causa do crime de guerra de desnacionalização, que as levou a acreditar em algo que não é verdade. Isso levou gradualmente à formação da Comissão Real de Inquérito, e isso foi em 2019. O que precisávamos fazer era construir a credibilidade da Comissão Real de Inquérito. O vice-chefe da comissão é o professor Federico Lenzerini, da Universidade de Siena. Ele é professor de Direito Internacional. E precisávamos trazer opiniões jurídicas. Então, o professor Matthew Craven, da Universidade de Londres, escreveu uma opinião jurídica sobre a continuidade do Reino do Havaí como um Estado sob o direito internacional. Basicamente, o direito internacional consuetudinário diz que o reino existe. E a opinião jurídica consegue explicar isso. Isso também é considerado uma fonte de direito internacional, a escrita de estudiosos e acadêmicos. Não foi refutado, e isso foi em 2001. O professor Federico Lenzerini também escreveu uma opinião jurídica sobre violações de direitos humanos no Reino do Havaí durante a ocupação. E então conseguimos obter uma opinião legal de um especialista muito renomado em direito penal internacional, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e violações de direitos humanos, o professor William Chabas, da Middlesex University, Londres, que elaborou uma opinião legal sobre crimes de guerra sendo cometidos no Reino do Havaí desde 1893.
Ele identificou certos crimes de guerra sob o direito internacional consuetudinário, que incluem usurpação de soberania durante a ocupação militar e desnacionalização. Também identifica os elementos dos crimes que devem ser atendidos para a acusação criminal. Então estamos nesse nível de seriedade, não apenas educação e exposição, agora é responsabilidade. E neste momento, estamos em negociações com a liderança sênior do estado do Havaí para transformar em governo militar. E se os oficiais seniores da Guarda Nacional do Exército não fizerem o que devem fazer, eles são descartados. E isso é o que chamamos de lawfare, certo? Aproveitando a soberania do Estado. Então, você tem agora uma história de 25 anos de envolvimento em processos legais para corrigir um erro cometido contra seu país há 130 anos. Mas um dos principais obstáculos ainda será a percepção pública, a desnacionalização da população havaiana. Se houvesse um referendo público amanhã sobre se o Havaí deveria continuar sendo parte dos Estados-Unidos ou não, suponho que você teria uma dificuldade extrema em convencer a maioria dos cidadãos havaianos a votar pelo reino em vez do Estado. Qual é o seu plano nesse sentido? Qual é o seu plano em relação à percepção pública? Porque a independência do Havaí, ou a condição de Estado do Havaí, desculpe, o reino do Havaí, não é algo que para mim tenha vindo de qualquer outro lado além do seu. Como você está trabalhando nisso? Bem, isso faz parte da fase 2, exposição e educação. Por isso estamos no nível institucional, colegiado na comunidade e graduados na Universidade do Havaí que se tornam professores. Eles realmente ensinam isso na sala de aula. Então tivemos que construir, tivemos que garantir que a história legal e política do Havaí fosse institucionalizada e não politizada, certo? Precisava ser abrangente, precisava ser compreendida. E posso obviamente dizer que tivemos sucesso, mas no ponto em que, bem, e se um referendo fosse proposto hoje? Bem, meu ponto seria quem está propondo esse referendo, certo? Então, sob a lei do Reino do Havaí, isso seria o governo havaiano. Se um referendo for feito pelos Estados Unidos, isso é usurpação de soberania. Você está falando sobre um crime de guerra para começar. E então você também está aproveitando o fato de que eles já foram desnacionalizados e não têm uma consciência nacional por causa do que foi feito anteriormente quando o país foi tomado. Então, a questão entre o Reino do Havaí e os Estados Unidos é uma questão entre dois estados, não é uma questão entre os povos dos estados. Não, são dois estados. E os estados, sob o direito internacional, são representados por seus governos, estejam ocupados ou não. E o caso seminal que é importante aqui ter em mente, que chega ao cerne da soberania estatal, é o caso seminal do Lotus, o caso Lotus, o SS Lotus. A disputa foi entre, acredito, França e Turquia, certo? E o Tribunal Permanente de Justiça Internacional afirmou em sua decisão: agora, a primeira e mais importante restrição imposta pelo direito internacional a um Estado é que, na ausência de uma regra permissiva em contrário, ele não pode exercer seu poder de qualquer forma no território de outro Estado. Nesse sentido, a jurisdição é certamente territorial. Ela não pode ser exercida por um Estado fora de seu território, exceto por força de uma regra permissiva derivada do costume internacional ou de um tratado. Então, um referendo por qual autoridade? É os Estados Unidos que estão propondo isso. E para as pessoas votarem e dizerem, oh, queremos continuar fazendo parte dos Estados Unidos. Nunca fomos parte dos Estados Unidos. Estamos ocupados. Não há tratado de cessão. Portanto, essa abordagem de guerra jurídica é capaz de cortar esses tipos de política que podem surgir. Mas pela minha experiência, as pessoas no governo federal, as pessoas no exército dos estados e no exército com quem tenho me comunicado, veem isso. É claro. E isso é importante, a capacidade de ver à luz do que, como o romancista britânico Dresden James escreveu uma vez. Quando uma teia de mentiras bem elaborada é passada de geração em geração, a verdade parecerá totalmente absurda e seu porta-voz um lunático delirante.
Então, passamos da loucura para agora uma compreensão abrangente. So we have moved from lunacy to now comprehensive understanding. Aren't you afraid that at some point, especially Você não tem medo de que em algum momento, especialmente se você se tornar mais bem-sucedido na percepção pública, possa ser acusado de traição ou secessionismo? Tenho certeza de que os Estados Unidos têm leis que proíbem isso e impõem punições. Você não tem medo de um resultado assim? Aren't you afraid of such an outcome? Well, treason, the U.S. treason. Bem, a lei de traição dos Estados Unidos é uma lei americana limitada ao território dos Estados Unidos. Ela não se aplica fora de seu território. Estamos em um estado ocupado. Se houver alguma lei de traição que se aplicaria, seria a lei do Reino do Havaí sobre traição, não a lei dos Estados Unidos. Agora, com o exército dos Estados Unidos estando aqui, eles estão sujeitos à lei de ocupação. Isso é pura regulamentação do exército que eu conheço muito bem, porque estive no exército. Não é uma questão de, você poderia dizer, o fator medo. Quando eu estava no exército, é orientado para a missão, cumprir a missão ou completar a missão. E até agora as coisas estão indo muito bem. Na verdade, o governo federal nunca se opôs a nós de nenhuma maneira, forma ou formato, especialmente desde o Tribunal Permanente de Arbitragem. Isso resolveu a questão. Quero dizer, eles até aceitaram que o Reino do Havaí existe como um estado. Accepted the Hawaiian Kingdom exists as a state. This is fascinating to me because Você sabe, isso é fascinante para mim, porque eu esperaria que o oposto acontecesse. E deixe-me dizer por quê. Porque o que estamos vendo em outros domínios da política de grandes potências, e do lado dos Estados Unidos na guerra jurídica, é que os Estados estão no momento, em seu desenvolvimento, tentando expandir sua soberania para outras jurisdições. E o caso principal para mim é Julian Assange, que os Estados Unidos agora estabeleceram como responsável perante a lei doméstica dos Estados Unidos, mesmo sendo um cidadão australiano que estava no Reino Unido enquanto publicava documentos. Mas a alegação da acusação nos Estados Unidos e o acordo de confissão que aconteceu no final, que Assange assinou, estabelece que ele violou a lei dos Estados Unidos e é responsável perante a lei dos Estados Unidos. Mas então, sob a lei dos Estados Unidos, foi liberado por um acordo de confissão. liable to US law, but then under US law was under a plea bargain released. But this establishes US domestic law applies to foreign. Mas isso estabelece que a lei doméstica dos Estados Unidos se aplica a estrangeiros no exterior. E assim, estamos vendo os Estados Unidos meio que estendendo seus tentáculos legais para fora. Agora, o que você está me dizendo é basicamente o oposto. É como se dissesse que o governo federal dos Estados Unidos aceita que essa abordagem judicial sua é aceitável. Eles não contestam. It's fine. They don't fight it. Well, the difference between Julian Assange and our Bem, situation. a diferença entre Julian Assange e nossa situação é que ele é acusado de ter violado a lei americana, o que levou a uma acusação nos Estados Unidos. E a única maneira de os Estados Unidos conseguirem extraditá-lo é através da extradição, que ainda é uma questão de direito internacional. Agora, se o governo do outro lado se recusa, isso é uma questão relacionada ao tratado de extradição. No nosso caso, não estamos violando nenhuma lei americana que esteja nos Estados Unidos. Estamos em um território ocupado chamado Reino do Havaí. Portanto, é importante que nosso status como Estado, que sempre mantivemos sob o direito internacional consuetudinário, seja o que define o padrão de como você pode se relacionar, mesmo como um território ocupado, certo? Even as an occupied territory, right? So, the state sovereignty. Então, sim, a soberania do Estado mina completamente qualquer coisa que os Estados Unidos pudessem fazer, porque então estariam cometendo crimes de guerra. E agora isso está às claras. Se algo, eles deveriam ter interrompido os procedimentos em Haia para dizer que o Estado do Havaí existe, não o Reino do Havaí como um Estado, mas o Estado do Havaí. Eles não puderam porque a criação do Estado do Havaí é em virtude de uma lei americana aprovada pelo Congresso em 1959. Não há tratado, certo? E se algo, isso fazia parte da disputa sobre a imposição ilegal da lei americana, e se o Conselho de Regência é responsável por permitir que as leis americanas fossem impostas. Isso é muito afirmativo da existência do país. E está até no site do Tribunal Permanente de Arbitragem. E diz ao lado do reclamante, reclamante e respondente eram o respondente.
claimant and respondent were the respondent. It says Hawaiian Kingdom. In parentheses, it says state. Diz Reino do Havaí, e entre parênteses diz Estado, assim como o Estado das Filipinas no caso do Mar do Sul da China, certo? Estados Unidos, quando tiveram uma disputa com o Equador, ao lado do nome deles dizia Estado. Então já abordamos isso em 1999, estabelecendo aquele quadro de que, somos um Estado. Isso não está questionando se existimos ou não. Não, nós existimos. E eu me lembro que, antes que o secretariado pudesse confirmar o Reino do Havaí como um Estado para fins jurisdicionais, ela me ligou e estava pedindo informações adicionais sobre a história legal do Havaí. Então, forneci a ela as informações conforme solicitado. E a encontrei quando estávamos lá para as audiências orais. E ela admitiu, uau, pessoal, isso deve ser tão importante e monumental que vocês estão de volta naquela arena internacional. Monumental that you're back in that international arena. I said, yeah. She said, I couldn't find any evidence that you folks... Ela disse, não consegui encontrar nenhuma evidência de que vocês deixaram de existir. Então a questão do Reino do Havaí como um Estado independente, utilizamos o direito internacional, porque isso é chamado de soberania estatal, certo? Assim como todos os países falam sobre isso, porque essa é a pedra angular do direito internacional, soberania estatal, estamos diretamente envolvidos nisso. E isso corta as narrativas falsas ou as mentiras que continuam. Mas no que diz respeito aos funcionários do governo, bem, eles veem isso claramente. E todo mundo simplesmente não sabe o que fazer. Bem, é por isso que somos nós, o Conselho de Regência. Sabemos o que fazer. Na verdade, elaboramos um plano operacional sobre exatamente como você faz a transição do Estado do Havaí para um governo militar com tarefas essenciais e implícitas. With essential and implied tasks. Very comprehensive. Looks almost like a battle plan. That's always strange. So it's all there. It's all there. Está tudo aí. This is not, well, what's going to happen? Está tudo aí. Então isso não é bem. O que vai acontecer? Bem, estamos caminhando para a conformidade. E agora, se certos oficiais no estado do Havaí, do Exército, da Guarda Nacional, que são responsáveis pela transição sob os regulamentos do Exército dos Estados Unidos, forem submetidos a um relatório de crime de guerra, isso está se espalhando. E muitos oficiais do Exército estão falando comigo dizendo, uau, eu disse, ei, apenas cumpra seu dever. Qual tribunal você usaria para isso, se eles não reagirem? Para onde você os levaria? Bem, no que diz respeito aos relatórios de crimes de guerra, fornecemos a base, o necessário actus reus e mens rea, a base evidencial para isso. Essa questão dos crimes de guerra, que não tem prazo de prescrição, pode ser abordada por membros do Tribunal Penal Internacional. Há um equívoco por aí de que as pessoas pensam que o Tribunal Penal Internacional é o tribunal principal para processar crimes de guerra. Não, não é. A jurisdição complementar, esses são os governos que assinaram o Estatuto de Roma que têm esse primeiro dever, certo? Além disso, seja você um Estado contratante do Estatuto de Roma ou não, como o Reino do Havaí, não somos um Estado contratante. Ainda temos a responsabilidade de proteger a população de crimes de guerra sendo cometidos dentro de seu território. Esse é um dos pilares do direito internacional. Então, para nós, não estamos pressionando para a acusação. Não, estamos reunindo evidências para serem processadas. Não há prescrição aqui. E quando o governo militar for estabelecido, é dever deles processar criminosos de guerra, assim como o general MacArthur fez quando o Japão foi ocupado de 1905 a 1952. Então, no nosso caso, isso acontecerá ou pelo governo militar que será estabelecido, ou quando a ocupação chegar ao fim, o governo do Reino do Havaí. Mas uma coisa que as pessoas precisam estar cientes, e eu trago isso à atenção de muitas pessoas aqui no Havaí, é que em 2022, a Alemanha processou e condenou uma criminosa de guerra nazista, uma mulher de 97 anos. Então, como não há prescrição, as pessoas precisam ter cuidado. Não vivam no reino do poder pensando que, bem, isso vai acabar em breve. A lei ainda estará lá, e você será processado. Vou garantir que você seja processado, porque precisamos trazer conformidade à lei de ocupação. 131 anos, Pascal, é tempo demais. 131 years, Pascal, is too long. And the only reason why it lasted that long
E a única razão pela qual durou tanto tempo é por causa do crime de guerra de desnacionalização, onde obliteraram a consciência nacional nas mentes das crianças nas escolas. Isso começou com a geração dos meus avós. Quando chegou aos meus pais, eles não sabiam de nada. Já estava institucionalizado, fora da vista, fora da mente. Na verdade, fui para uma academia militar depois de me formar para me tornar oficial do Exército dos Salem. Foi apenas ao olhar para nossa história que comecei, sem saber, a restaurar minha consciência nacional a partir de registros que eu não tinha antes. Gosto de dizer que é como o filme Matrix, certo? I like to say it's like the movie The Matrix, right? Matrix 1. And you don't get to see the Matrix until you take the red pill. Matrix 1. E você não consegue ver a Matrix até tomar a pílula vermelha. Você sabe, até tomar a pílula vermelha você está vivendo na Matrix. E isso é uma sociedade de faz de conta e fabricada, certo? Lidamos com a realidade. E é importante que seja baseada em regras, historicamente preciso, a abordagem seja abrangente e viável e tudo se encaixe dentro do direito internacional. Então somos muito afortunados por podermos fazer isso através da guerra jurídica, porque não estamos envolvidos em guerra como era em 1893 com os fuzileiros navais dos Estados Unidos, onde poderia ter havido derramamento de sangue. Isso mudou agora. Então agora é um novo ambiente e estamos lidando apenas com pessoas que não sabem. So now it's a new environment and we're just dealing with people who don't know. Now, who's the enemy? Who's the adversary? Who's the up for? Agora, quem é o inimigo? Quem é o adversário? Quem é o oponente, diriam eles? Não são indivíduos. Chama-se ignorância. A ignorância é o inimigo. E é através da educação e da exposição por meio de ações legais que lidamos com a ignorância. E é aí que estamos atualmente. Muitas das nossas pessoas aqui, bem, elas veem isso. Elas veem a mudança. Tenho que admitir, ao retornar à universidade depois de voltar de Haia em dezembro de 2000, naquela época estava muito focado na falsa narrativa de que os havaianos nativos são semelhantes aos nativos americanos como uma tribo indígena americana. O uso de colonização e indigeneidade era predominante. Hoje, na universidade, o Havaí está ocupado. Crimes de guerra é uma aula de instrução. São artigos maiores, artigos revisados por pares, teses de mestrado, dissertações de doutorado. Master's theses, PhD dissertations. That is, I can say. Ou seja, posso dizer que tivemos sucesso em implementar essa parte da fase 2, a exposição. Agora estamos avançando para a conformidade, e é aí que a coisa fica séria. E o que eu incentivo as pessoas a fazerem é não se colocarem entre a borracha e a estrada, porque vai descer. Mas vamos fazer o nosso melhor para ajudá-la a tomar a decisão certa. Caso contrário, você será responsabilizado, especialmente como um oficial do Exército, porque eu sei o que se espera dos oficiais do Exército. E há uma regra, uma doutrina legal chamada responsabilidade de comando por crimes de guerra. Portanto, a responsabilidade de comando sob os regulamentos do Exército remonta à acusação do general Yamashita, que não impediu os crimes de guerra cometidos por soldados japoneses contra civis e prisioneiros de guerra americanos, o que levou à sua acusação e eventual execução. Isso se transformou em uma doutrina legal no exército americano. Portanto, se um comandante sênior, neste caso o oficial mais sênior do exército em território ocupado, que seria o oficial mais sênior da Guarda Nacional do Exército do Estado do Havaí, está ciente de que crimes de guerra estão sendo cometidos e não os interrompe, então ele próprio seria um criminoso de guerra e seria julgado por corte marcial, por negligência no dever e falha em cumprir um regulamento. O crime de guerra que ele teria cometido seria um crime de guerra por omissão. E já reunimos esses relatórios sobre oficiais seniores do Exército no Havaí que não cumpriram seu dever, negligência no dever e falharam em cumprir um regulamento. Então, a única coisa que eu tenho, Pascal, que muitos outros podem não ter no mundo acadêmico do direito internacional, é a experiência militar. Eu entendo como o direito internacional funciona em um conflito armado. Tínhamos que entender como oficiais, porque poderíamos ser responsabilizados. Quando obtive meu doutorado em ciência política com especialização em relações internacionais,
Isso apenas aprimorou minhas habilidades como ex-oficial do Exército. Ainda sou, como chamamos, um Red Leg, um oficial de artilharia de campo. Mas minha formação acadêmica, minha pesquisa, tem aprimorado essas questões. E isso é o que é importante. Tem que ser apresentado de uma forma que não divida as pessoas, mas que explique as situações com prescrições corretivas, ainda assim baseadas na lei. E isso é muito importante. Admiro muito essa abordagem, porque é uma abordagem operacional para a resolução de problemas. E ela aborda esse problema horrível de estarmos à mercê dos estados ou dos governos que reivindicam poder sobre nós. Em certo sentido, toda a abordagem do direito dos direitos humanos é garantir que os indivíduos estejam pelo menos minimamente protegidos. Vemos como isso falha repetidamente, mas também vemos como não desistimos e continuamos tentando. Existem uma variedade de muitas realidades sem desmenções, mas que diferenciam ser. Without bloodshed, but in the way that they're supposed to be. Então, se eu puder acrescentar mais um ponto que torna nossa situação hoje única e diferente de 1893, certo? Em 1893, você tinha fuzileiros navais dos Estados Unidos, que eram estrangeiros. Era um exército estrangeiro que invadiu meu país naquela época, certo? Meu bisavô tinha 13 anos quando isso aconteceu, ok? E os insurgentes que eles colocaram eram seus fantoches, certo? Seria algo semelhante a uma incursão russa na fronteira leste da Ucrânia, apoiando governos próprios. Esses são fantoches, certo? Antes da invasão ocorrer, certo? Então, no Havaí, eles eram um regime fantoche. E não era bom viver naquela época, certo? Eles tinham o poder. A diferença, no entanto, é que através da desnacionalização que foi implementada como uma política formal em 1906 por oficiais dos Estados Unidos entre as crianças nas escolas para que falassem inglês e conhecessem apenas a história americana. Isso basicamente transformou a população aqui em não ter nenhuma consciência nacional, mas ainda assim eles são diretamente deles. National consciousness, but yet they're directly from the country, direct descendants. Today, the people that work in the state of Hawaii are not. As pessoas que trabalham no estado do Havaí não são os insurgentes e o exército estrangeiro. Somos nós mesmos. São meus amigos, minha família. São pessoas no departamento de polícia percebendo, meu Deus, sou um súdito havaiano. Então a consciência nacional deles está sendo restaurada. Mas não estamos lidando com o poder físico que nossos ancestrais tiveram que enfrentar em 1893 com os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Portanto, é um período de tempo muito diferente. E por causa disso é uma situação muito única, muito sui generis, muito uau. Este é um caso diferente de ocupação. E os meios para resolver o problema. De repente, nosso povo aqui pensa, espere um minuto, você quer dizer que não precisamos pagar impostos federais? O que aumenta nosso custo de vida? Não, espere um minuto. Assistência médica gratuita sob a lei do Reino do Havaí? Espere um minuto. Então é esse interesse próprio que leva muitos deles a aprender. Mas começa com exposição e educação, para começar. E a partir daí as conversas mudam. Mas então eu não sou apenas o acadêmico e o apresentador da comunidade ou apresentando para as pessoas na comunidade. Eu também faço parte do governo havaiano. E nosso trabalho é proteger a população de crimes de guerra. E é um caminho cuidadoso, certo? Que preciso mostrar para mim mesmo. E tenho que garantir que não sou tendencioso. Os relatórios são claros, certo? É baseado em evidências. E é isso. Então, enquanto isso, posso dizer... Aqui está um relatório de sala de trabalho. Seu antecessor escolheu esse caminho. Que caminho você está escolhendo? E então nós apenas dizemos, ou Jada, entre. Você também está enquadrando isso, ou entendendo isso como parte da descolonização do Havaí? Ou seria a maneira errada de enquadrar isso? Isso é desocupação, não descolonização. Porque a colonização, como teoria, é a extensão das leis de Estado sobre um território não estatal.
E então, quando esse território não estatal se torna uma colônia do Estado através da ocupação efetiva de seus cidadãos após o hasteamento da bandeira, porque é baseado em uma doutrina de descoberta, eles poderiam passar para a descolonização, o que os Estados Unidos fizeram através da Revolução de 1776. Eles foram descolonizados porque nunca foram um Estado soberano. Eles eram uma colônia britânica e tiveram sucesso. E isso seria o mesmo em relação à era de descolonização dos anos 1960. Mas essas eram entidades que nunca foram estados para começar. E isso está diretamente ligado ao artigo 73 da Carta da ONU, a lista de territórios não autônomos. O Reino do Havaí nunca foi não autônomo, era um estado independente. E tínhamos tratados com a Grã-Bretanha, França, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Suíça, Itália e Espanha. Tínhamos mais de 90 embaixadas e consulados em todo o mundo em 1893. Então o Havaí era um estado estabelecido. Como alguém pode dizer que você precisa ser descolonizado? Para ser descolonizado, você tem que ser colonizado. E para ser colonizado, você não era um estado, certo? Então o que estamos lidando aqui é com desocupação, não descolonização. A descolonização está enraizada em muitas questões de direitos humanos. Aqui, estamos falando sobre a lei do conflito armado, o direito humanitário internacional e o direito penal internacional. Isso é muito mais claro, mas se aplica a nós porque sempre fomos um Estado. O fato de que ninguém sabia disso, inclusive nós mesmos, não muda o fato de que o Reino do Havaí existe como um Estado sob o direito internacional consuetudinário. Quero dizer, o fato de algumas pessoas terem esquecido disso não significa que não estava lá. E você sabe, isso é fascinante, porque em meus próprios estudos, uma das coisas que me surpreendeu enormemente é quando olho para documentos das décadas de 1800, 1860, 80 e 90. O Reino do Havaí sempre esteve lá. Havia representantes do Reino do Havaí no Japão. A Suíça tinha relações comerciais com o Reino do Havaí. Tem os documentos dos arquivos suíços que mostram claramente o comércio com o Havaí. E somente em 1899, essa coluna deixa de existir, com um pequeno asterisco, dizendo que no ano anterior, o Reino do Havaí foi incorporado aos Estados Unidos. E a partir daí, o comércio com as ilhas passaria a ser subsumido sob o comércio com os Estados Unidos. Então, de certa forma, você fazia parte de uma abordagem muito mais antiga do Reino do Havaí, que entendia que usar o direito internacional, mesmo nas décadas de 1840, 50 e 60, era o caminho a seguir. E esse esforço para realmente ser reconhecido no século IX pelo Reino do Havaí foi enorme, foi muito forte. E assim, isso é uma contínua de 200 anos da lei. Então o que é importante aqui também, quando países como a Suíça dizem, bem, as coisas mudaram depois de 1898, certo? Mas antes disso, o Reino do Havaí era independente. Estava operando como um Estado independente, com relações comerciais. Eles estavam operando na falsa narrativa de que os Estados Unidos estavam dizendo a outros países que o Havaí foi anexado por um tratado porque a resolução conjunta tinha o mesmo efeito. Isso é tudo o que disseram. O problema é que ainda é uma resolução conjunta de anexação. Os Estados Unidos não poderiam anexar o Reino do Havaí apenas aprovando uma lei. Então, os Estados Unidos podem aprovar uma lei amanhã anexando a Suíça, certo? Não. Isso termina em suas fronteiras. Mas se você impuser essa lei na Suíça sob ocupação, isso é um crime de guerra. Isso é usurpação de soberania. Então, a narrativa que os Estados Unidos criaram para ocultar a ocupação foi que o Havaí foi anexado por um tratado. Na verdade, está nos nossos livros de história. Não, não é um tratado. É uma resolução conjunta, um acordo entre a Câmara e o Senado dos Estados Unidos e depois assinado pelo presidente McKinley. Não tem efeito além das fronteiras dos Estados Unidos. Na verdade, em 1898, aqui está uma coisa importante.
Em 1989, o Escritório de Assessoria Jurídica do Departamento de Justiça escreveu um parecer jurídico sobre como os Estados Unidos podem se beneficiar da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, mesmo sendo um país não signatário, certo? Então, que entidade do governo dos Estados Unidos pode ter o efeito de criar direito internacional? Eles analisaram o Congresso e disseram que, bem, o Congresso está limitado ao território dos Estados Unidos. A Suprema Corte está limitada ao território dos Estados Unidos. Mas o presidente, como chefe executivo dos Estados Unidos, é o único representante nas relações exteriores. Então ele poderia fazer isso por proclamação, estendendo o mar territorial de 3 milhas para 12 milhas, como é na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, certo? E outros benefícios com a ZEE e assim por diante, certo? Zona econômica exclusiva. Mas como parte da narrativa ou da opinião, a opinião legal muito exaustiva, eles analisaram se o Congresso exerceu ou não soberania além do mar territorial. E eles mencionaram o Havaí como exemplo, a resolução conjunta de anexação. E afirmaram que até mesmo congressistas e senadores estavam dizendo que isso só poderia ser feito por meio de um tratado. Não tem efeito além das fronteiras dos Estados Unidos. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos concluiu que, portanto, não está claro qual poder constitucional o Congresso exerceu quando adquiriu o Havaí por uma resolução conjunta. Bem, obviamente isso não é uma evidência refutável para a presunção de continuidade, certo? Mas isso foi deles. E tudo a partir de 1890 são leis americanas aprovadas pelo Congresso. Então, se não estava claro como o Congresso poderia anexar o Havaí por uma resolução conjunta, então seria igualmente obscuro como o Congresso pode criar o Estado do Havaí por estatuto, certo? Seria igualmente obscuro como os Estados Unidos poderiam criar o território do Havaí. É tudo ilegal, certo? E está começando a se desfazer. Agora, nossa situação aqui com o Conselho de Regência é garantir que este lugar não se desfaça e que não percamos o controle político e econômico, certo? Não estou aqui para provar um ponto, sabe, e depois destruir tudo. Não, as coisas precisam ser feitas metodicamente, certo? Então a abordagem metódica é primeiro a consciência nacional. Ok, temos que abordar isso através da academia, certo? Temos que institucionalizar, não politizar. Promover pesquisa multidisciplinar, expandir e ensinar. Então, naturalmente, passamos a retornar de Haia em 2019. Após a exposição, mesmo nos tribunais do Estado do Havaí, fornecendo informações que eles não podem negar, agora passamos para a responsabilização. Estamos nesse estágio onde agora posso responsabilizá-lo, porque agora posso definitivamente confirmar que a má conduta é rara. Até este ponto eu não podia, porque não sabia se você sabia. Como resultado da exposição e de você estar em uma posição de autoridade para tomar decisões, agora posso responsabilizá-lo, porque agora você sabe. Criminal culpability, just do the right thing, or you be the subject of a war criminal report. Então não é o que é gladus. É que eu me cesse toward este um governo culpado de um Estado. Fascinante. Fascinante. E eu o parabenizo por sua abordagem pacífica para corrigir um mal que aconteceu há 130 anos, 131. Dr. Keanu Tsai, se as pessoas quiserem ler mais sobre você ou entender melhor o caso, para onde devem ir? Onde podem segui-lo ou ler seus textos? Tenho artigos no meu site da UH que publiquei, então está tudo lá. Você pode simplesmente procurar no Google Dr. Keanu Tsai, porque o URL é www.hawaii.edu/goanu. Talvez seja melhor apenas procurar no Google, então você verá isso. Agora, outros 2 sites importantes. Um é o governo do Reino do Havaí, que está em hawaiikingdom.org. Isso fornece quais são as leis, basicamente apenas coisas governamentais, certo? Mas um site que colocamos é um blog, e esse blog tem informações em tempo real à medida que se desenvolvem.
Eu recomendaria que as pessoas visitassem hawaiikingdom.org/blog e se inscrevessem, porque você vai receber um aviso. Algo vai te incentivar a se inscrever. E dessa forma, à medida que novos artigos são publicados, você é notificado. Assim você não precisa ficar verificando o tempo todo, mas está atualizado. E há um mecanismo de busca lá, muitas informações boas. E sim, ouvi que muitas pessoas realmente gostam do blog porque é muito acessível. Não está vendendo algo, certo? Está apenas dizendo que é, eu sei. Vou colocar todos esses links na descrição, pessoal. Todos, por favor, confiram. E Dr. Keanu Sai, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Brace. Eu agradeço.